Bom dia, irmãos, graça e paz. Privilégio mais uma vez não, né? Todas as vezes que a igreja se reúne, é uma ocasião muito especial, porque é um tempo que o Senhor tem para nós, para que Ele então fale conosco. Creio que se nós vemos com essa expectativa de que o Senhor irá falar aos nossos corações e para que então podemos conhecê-lo, então Ele irá falar conosco. E que a gente possa, com a ajuda do próprio Senhor, seu Espírito, nesse tempo, que esse estudo não apenas fique mais apenas em um estudo da palavra, mas que o Espírito Santo de Deus possa imprimir essas verdades no nosso coração, porque tudo aquilo que o Senhor quer formar em nós, Ele vai revelar, depois Ele quer formar dentro de cada um de nós. Então, ficar na dependência do Senhor. E louvamos ao Senhor também por esse tempo, porque temos essa liberdade de nos reunirmos como igreja do Senhor e abrir as Escrituras com liberdade. Quando nós abrimos a palavra, na expressão de Isaías 1:2, é o Senhor quem fala. Ouvi aos céus, dá ouvidos à terra, porque é o Senhor quem fala. Então, não apenas vamos ter nesse tempo o falar do Senhor, mas também a sua unção e também a sua doce presença, para que Ele se expresse através de nós, para que os nossos corações, então, possa verdadeiramente ser iluminado com a luz do Espírito do Senhor na palavra, porque se o Espírito não abrir o nosso entendimento para esse tempo, nós vamos ficar no escuro. Então, que essa bendita pessoa venha orientar cada um de nós, tanto para falar quanto para ouvir a sua voz, ok? Irmãos, nesse primeiro tempo nós vamos falar a igreja do ponto de vista de Deus. Aí depois nós vamos galgar em ascensão, depois vermos não aquela graça convencional, a graça na qual Ele nos concedeu para crermos no Senhor, para sermos salvos, mas uma graça excessiva. Então, com a ajuda do Senhor, no segundo tempo, vamos ver como crescer na graça, conforme diz o apóstolo Pedro 2 Pedro 3,18. Nós vamos ver depois como crescer na graça, porque essa graça, o desejo do nosso Pai é que venhamos a crescer nela. Mas nesse primeiro tempo agora, nós vamos ficar com o ponto de vista do Senhor para com a sua igreja. Então nós vamos ver algumas figuras da igreja no Antigo Testamento, e depois vamos entrar na realidade da igreja no Novo Testamento e nos alegrar bastante, porque uma das coisas que de fato o Senhor deseja é que nós tenhamos uma visão de quem Ele é e de quem nós somos como igreja do Senhor. Hoje já, obviamente, sendo filhos do Senhor, nós sabemos o preço que foi pago, nós sabemos que Ele demonstrou um amor que já foi provado. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então hoje nós somos não apenas um povo evangélico, mas um povo santo do Senhor. Ele nos fez santo. É o mínimo que um filho de Deus precisa de ter, é santidade. Porque segundo Hebreus 12:14, a palavra fala que segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos que nos atentar muito para isso. Sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então aqui caberia uma pergunta, né? Somos crentes ou somos santos? As duas coisas. Crente em Cristo, somos santos porque Ele que habita em nós, aliás, a Trindade Santa habitando em nós, nos habilita a sermos santos. E claro que à medida que Ele vai formando o seu Filho em nós, Pedro fala que nós devemos ser santos em todo o nosso proceder. Então nós sabemos que estamos muito distante ainda dessa realidade, para que tudo que nós venhamos a fazer seja santo, né? Nas nossas conversas, na nossa ação, inclusive em nossos pensamentos. Uma pergunta que temos que fazer também: os nossos pensamentos nos aproxima de Deus ou nos afasta de Deus? O que temos pensado? O que tem ocupado o nosso pensamento? Então, as nossas ações também são ações santas. O nosso linguajar, no nosso dia a dia, tem sido um linguajar santo.
O problema é que nós nos deixamos envolver, né, com o mundo. Uma pessoa lá, um colega nosso do mundo conta uma piada, a gente tem uma piada para contar também. Não é assim? Olha, queridos, uma das coisas que nessa questão de conviver neste mundo ainda, embora não pertencemos mais a esse mundo, pedir para o Senhor mostrar tudo aquilo que tem nos afastado dele. E Ele vai mostrar, então pedir o socorro dele para que Ele trate conosco. Nós vamos ver amanhã, com a ajuda do Senhor, tratar um pouquinho sobre a salvação da alma. Nossa alma é muito complexa. Meus irmãos, a gente desconhece o que é a alma e as suas manifestações. Então, Deus o Pai, Ele vai tratar com a nossa alma usando o Espírito do Senhor. O Espírito Santo vai usar a palavra, vai usar a cruz e vai usar também as circunstâncias, aqueles túneis apertados, porque Ele quer tratar com a nossa alma. Nós vamos tratar amanhã. Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Oséias, capítulo 2. Oséias, capítulo 2, vamos ler apenas 2 versículos, o 19 e o 20. Depois vamos ter uma palavra de oração, buscando o socorro do Espírito para esse tempo de reflexão da palavra do Senhor. Oséias 2, versículos 19 e 20. Então nós temos a seguinte declaração do Senhor. Oséias 2, 19 e 20. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em fidelidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, porque nós sabemos, ó Pai, que estamos pisando num terreno santo da tua palavra. Pai, nos habilita, nos capacita a ouvir a tua palavra, a falar a tua palavra, que teu Espírito traga luz e revelação, para que então possamos contemplar a tua mente e o teu coração. Pai, graças ao Senhor, porque tu és um Pai que fala, então nós podemos conhecê-lo. Se revela a nós nessa manhã, nos dê espírito de sabedoria e de revelação para conhecer o teu Filho de uma forma plena. Fale conosco, entregamos nas tuas mãos esse tempo, abençoa, em nome de teu amado Filho nós oramos. Amém. Irmãos, esses 3 capítulos primeiros de Oséias, claro que aqui está uma figura tão clara da realidade da igreja do Senhor. Claro que ele vai usar aqui Gomer, mostrando que a igreja, porque Gomer aqui ela é uma figura linda da igreja, aquela prostituta que estava jogada em delitos e pecados, tinha os seus amantes. Claro que existe muitas pessoas que levantam muitos amantes no coração. O que é um amante? É aquele que ocupa o lugar de Cristo na nossa vida, que é um ídolo também. Então tudo que ocupa o lugar de Cristo na nossa vida é ídolos, que nós mesmo levantamos no nosso coração. Então o Senhor chama aqui Oséias para ele, o Senhor quer mostrar quanto Ele ama a Israel, com uma figura linda da igreja aqui. Mas o que é interessante, meus queridos, que o nosso Pai Celestial, Ele é tão amoroso e o projeto dele não vai ser anulado. Ele quis uma igreja para o seu Filho. Por quê? Quando nós amamos uma pessoa, nós não gostamos de presentear essa pessoa, enchê-las de presente, de agradar essa pessoa. Deus o Pai, o teu irmão do passado, ele disse que quando ele gerou o Filho não foi criado, foi gerado, ele se autocontemplou e gerou a imagem do Filho. O Filho não foi criado, ele foi gerado na eternidade com o Pai. Ele é um com o Pai, o Filho é Deus de Deus, Cristo é Deus. Então, o Pai resolveu, porque amava tanto o Filho, criar todas as coisas para o Filho. Se você ler Provérbios 8, você vai perceber que ele era a sabedoria de Deus ali, ele era a expressão de Deus na sabedoria. E você vai perceber no versículo 30 e 31 de Provérbios, capítulo 8, que o Filho,
o pai se deliciava no filho, mas o filho não tinha em quem se deliciar. Então ele encontrou as suas delícias com o Filho dos homens, que é a sua igreja. Então vocês entendem porque de fato a igreja, ela nasceu no coração do Pai? Porque o Pai amava tanto o Filho que criou todas as coisas no Filho para o Filho. Mas vocês sabem que em Efésios capítulo 1, versículo 4, 5, 6, vai mostrar ali que Ele nos fez agradáveis assim no amado. Então o Pai amava tanto o Filho que criou todas as coisas para Ele, mas o Filho precisava de depositar o seu amor. Claro que ele respondia ao amor do Pai. Vocês estão me entendendo? Naquela íntima relação, mas o Filho precisava de derramar o seu amor. Então por isso que nasceu a igreja. Irmãos, a igreja, ela é o foco do amor de Cristo. Se nós olharmos para o coração do Filho, o que nós vamos ver hoje lá? A igreja. Ele ama tanto a igreja. E o nosso Senhor Jesus, ele está muito ansioso para vir buscar a sua igreja. Ele está esperando a igreja há mais de 2000 anos. E ela não se aprontou ainda, embora foi tudo concedido a ela pela graça. Mas eu penso no Senhor muito ansioso para vir nos buscar. Irmãos, o Senhor quer encontrar em nós um profundo desejo por Ele. Nós vamos ver aqui depois alguns textos que vai mostrar quando a igreja de fato amar o Senhor de uma forma muito íntima. Este amor, primeiro, vai ser um amor contagiante, vai ser céu na terra. Quando que as nossas reuniões, quando de fato nós amamos o Senhor, é como se a explosão do amor de Deus seja percebida nitidamente nos irmãos. Isso é precioso. O Pai quer isso, por isso que o Senhor Jesus disse assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a medida do amor que foi colocado em nosso coração foi todo o amor de Deus que está em Cristo. Todo o amor de Deus está em Cristo Jesus e Cristo está em nós. Agora, por que temos tantas dificuldades em amar uns aos outros? Por que nós não servimos uns aos outros? Porque nós não amamos uns aos outros. Pedro fala para amar ardentemente. Irmãos, nós estamos muito distantes dessa realidade. Nós vamos ver no segundo período como que na graça de Deus nós temos, Ele já supriu-nos de todas as coisas. A dispensa do Pai é uma dispensa tão infinita. E nós temos ali uma coisa chamada graça, que é o próprio Senhor. Percebe? Então, Ele deseja que nós então possamos manifestar esse amor uns aos outros. Começa primeiro na igreja. Uma igreja que está entrelaçada com o Senhor, consequentemente, vai cair das nossas vidas muitas barreiras, irmãos. Porque nós temos muitas barreiras, nós temos muitos preconceitos ainda. Um relacionamento conjugal, muitas vezes, olha, é uma coisa muito difícil, tem tudo para dar errado. Por quê? A moça vem para um casamento, traz a sua trouxinha dos seus pais. Tudo aquilo que ela aprendeu dos seus pais, e o rapaz também. Agora eles vão conviver juntos. Imagina só. Eu lembro que a primeira vez que eu fui escovar o dente, primeira vez de casado, eu abri ali para pegar o creme dental. Nós resolvemos compartilhar tudo. E na minha época, eu aprendi com os meus pais que eu tinha, olha só, irmãos, quase que gerou ali uma desavença. Eu apertava embaixo e eu vi de repente apertado no meio. Falei, mas por que ela fez isso? Percebe? São coisas que começam e a gente briga por causa de coisas, discute por causa de coisas. Irmãos, nós somos muito fragilizados em nossa alma. A nossa alma, ela é doente. A nossa alma quer que seja feita a nossa vontade. Se não for do jeito que eu quero, a nossa alma, o mundo atrai a nossa alma para aquilo que é bonito. Nós vamos ver no segundo período, falando sobre a graça excessiva, quão nocivo isso é para a nossa vida para com o Senhor. E o Senhor tem nos frustrado grandemente, meus irmãos. Mas Ele obteve, o Pai, uma noiva para o seu filho. Claro que aqui, nesse texto de Oséias, esses 3 capítulos, Deus, o Pai, está mostrando o quanto Ele se importa com a sua igreja.
Não importa quem ela seja, ele veio para buscar a igreja, para curar a igreja, para restaurar a igreja. E mostrando aqui na vida do profeta Oséias. A gente vai aqui passear dentro de alguns textos, queria que vocês também acompanhassem, para a gente ganhar um pouco de tempo também, poderia citá-los aqui, mas eu gosto de que os irmãos também acompanhem aí na Bíblia de vocês, para nós vermos a igreja como ela é linda. Se o Espírito Santo revelar no seu coração a beleza que é a igreja, que somos nós, porque nós temos o Senhor, aquele que é luz, nele não há treva nenhuma, e nós vamos ver algumas coisas. Mas vocês observam aqui que circunstância que estava Gomer, uma figura nossa, figura da igreja, ela se tornou uma prostituta, mas o Senhor não desistiu dela, foi atrás dela. Aqui no capítulo 2 mesmo, veja aqui como que o Senhor fazia para que ela então não se distanciasse dela. Olha só o versículo 5 aqui, diz assim a palavra: pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Claro que Oséias supria ela de tudo, mas ela aqui achava que eram os seus amantes. Eu vou atrás dos meus amantes. E o versículo 6, veja aqui o carinho, o cuidado do Senhor. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, para que ela não se distanciasse do seu noivo. Percebe? E levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. O Senhor colocava um monte de obstáculos para que ela então voltasse para trás. E ela se foi com seus amantes. Até que, de repente, naquele dia, como aquela laranja foi muito usada, depois ficou um bagaço ali na fila de escravos. Aí Oséias foi lá, uma figura linda de Cristo, a viu naquela fila de escravas. E Oséias chegou para aquele dono que havia comprado Gomer: eu quero aquela escrava lá. Qual o valor dela? Tanto. Então tome aqui. Mas nós temos melhores, temos escravas melhores. Não, mas eu quero aquela lá. Apontando para Gomer, toda acabada, sem nenhuma esperança, frustrada, talvez chegou a ela o fim de si mesmo. Então Oséias, depois que pagou o preço, porque tem um preço, Oséias chegou para ela e disse o seguinte: agora você é minha por 2 motivos. Primeiro, porque eu te amo. Segundo lugar, porque eu te comprei. Eu paguei o seu preço, você agora é minha. Que grande motivo. Primeiro pelo amor dele e o preço que ele pagou para obter então a sua noiva. Queridos, este é o amor do Pai por cada um de nós, para ter a sua igreja. Abram comigo, por favor, em Ezequiel, capítulo 16, um texto conhecido nosso. Aqui, irmãos, está muito clara a figura da igreja, quem nós éramos, quem nós somos hoje em Cristo Jesus. Vamos ler aqui, a partir do versículo 5, Ezequiel 16, versículo 5. Vamos ler alguns versículos aqui e tecer alguns comentários. A palavra, ela diz assim, olha, versículo 5 do capítulo 16 do profeta Ezequiel: não se apiedou de ti olho algum, para te fazer algumas destas coisas, compadecido de ti, antes foste lançado em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-se no teu sangue e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Ainda está no teu sangue, essa palavra significa, queridos, que lá em Levítico fala que a vida da alma está no sangue. Aqui não tinha nenhuma vida. Vocês se lembram, Efésios 2:1, quando Paulo escreveu assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Se ele vos deu vida, que vida que nós tínhamos sem ter a vida? Às vezes o que acontece muitas vezes é que há um cristianismo, pelo menos de aparência, que tem pregação, tem louvor, mas não tem vida, a vida de Cristo. Então, ele vos deu vida. Aqui, o versículo 8, ele continua dizendo:
Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Agora, veja aqui, queridos, a maravilhosa graça do Senhor. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Nudez aqui é figura de pecado. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Percebe? Que a salvação, a regeneração começa no Senhor, nunca em nós. Nós nunca quisemos ser salvos. João 1, versículo 12 e 13 vai dizer que os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi Deus quem quis que você crescer. Por isso Ele se revelou a você. E você é uma pessoa que foi escolhida pelo Senhor desde a fundação do mundo. Ele já nos contemplava. Ele já sabia quem estaria aqui nesta reunião, nesta manhã. Percebe? Saberia aquilo que iria ser dito da parte dele. Então, nosso Pai é um Pai tão maravilhoso, irmãos. Ele nos ama tanto. Agora, versículo 9, diz assim: então te lavei com água. Queridos, água aqui na Bíblia, nessa tipologia, é uma figura linda da palavra. Aqui no capítulo 36, 25 de Ezequiel, a palavra fala que aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, o Senhor Jesus, tratando com Nicodemos, ele disse assim para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é necessário nós crermos, como diz a Escritura. Às vezes as pessoas estão buscando experiências. A minha experiência com o Senhor é diferente da tua. Naquilo que concerne a regeneração, não é diferente. Porque Jesus, ele disse assim em João 7, versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus disse lá em João capítulo 5, versículo 24, em verdade, verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê. Ouvir e crer na palavra. E a palavra é a própria revelação de Cristo. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo. Nós sabemos que óleo aqui é uma figura linda do Espírito. Ele veio habitar em nós. Aí ele diz o seguinte: olha como é linda a igreja, irmãos. Veja o que ele fez pela igreja, versículo 10. Também te vesti de roupas bordadas. Roupas bordadas, depois a gente vai ver no Salmo 45. É o trabalho do Espírito bordando as belezas de Cristo em nós. Estão me entendendo? É muito linda a figura da igreja no Antigo Testamento. Então aqui, bordei e te calcei com couro da melhor qualidade, te cingi de linho fino e te cobri de seda. Olha que coisa mais preciosa. E aí diz aqui no versículo 11, também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar a roda do teu pescoço. Queridos, o Senhor, Ele faz com que nós, a sua igreja, seja na face da terra a coisa mais linda deste universo, é a igreja. Homens e mulheres que são habitados pelo Senhor da glória. A igreja é muito linda, meus irmãos. Ela é preciosa aos olhos do Pai. Percebe? Então nós temos que ficar com o ponto de vista que Deus tem a respeito da igreja. Porque nós também temos concepções a respeito da igreja e muitas vezes nós criamos conceitos a respeito da igreja. A nossa igreja tem isso. Meus irmãos, isso é uma falta de maturidade terrível. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela é uma unidade que foi feita pelo Senhor da glória. É nossa responsabilidade preservar essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós vamos ver que Ele supriu-nos de tudo, mas não para aqui. Observa aqui o versículo 13. Assim foste ornada de ouro e prata. Ouro fala do que, irmãos? Da natureza divina do nosso Pai Celestial. E prata fala do quê? Fala da redenção. Tudo mesclado, percebe? É o Senhor trabalhando aqui, né? Ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda de bordados, nutriste-te de flor de farinha, de mel, azeite. Eras formosa em extremos, chegaste a ser minha. Agora, queridos, eu queria que vocês prestassem atenção nesse versículo 14,
Nós vamos comentar um pouquinho sobre ele, que diz assim: correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura. Queridos, o que a igreja é, irmãos? A igreja, ela é formosa. Mas por que a igreja é formosa? Deixa marcado aqui, abra comigo no Salmos 45. Vamos verificar por que a igreja ela é tão formosa, tão bonita, tão linda. Aqui o salmista, no Salmos 45, ele traz para nós aqui algo tão importante para o nosso coração. Observa aqui, Salmos 45, versículo 2, diz assim a palavra. Vamos ler com bastante atenção. Olha que linda expressão aqui. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Irmãos, quando vamos para a reunião da igreja, não vamos para ser abençoados. Nós já somos abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos espirituais. Agora, por que a igreja é formosa? Porque o mais formoso, tu és o mais formoso dos filhos dos homens, porque aquele que é o mais formoso habita dentro de nós. Então a igreja, ela é formosa, a igreja é bonita, a igreja é tão linda aos olhos do nosso Pai Celestial. Por isso que Ele a ama tanto, porque contempla na igreja quem que o Pai está buscando na sua igreja, irmãos? Será que é os nossos talentos? Será que é a nossa capacidade de realizar as coisas? Não. Ele busca na sua igreja o Filho, o mais formoso dos filhos dos homens. Volta lá para Ezequiel agora. Vamos ver mais alguma coisa aqui no versículo 14. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura. Então, porque o formoso habita dentro de nós. Pois era perfeita. Querido irmão, aqui nós temos que parar um pouquinho. O que a igreja é, irmãos? Perfeita. Ela é formosa e a igreja é perfeita. Mas nós sabemos que nós não somos perfeitos. A gente olha um para o outro, a gente vê tanta perfeição, né? Uns são carecas, outro tem bigode, outro tem cabelo mais curto, cabelo mais longo, uma usa saia, outra usa calça, anda meio torto. Nós vemos tantos defeitos, né? Eu não converso com aquela pessoa, ela conversa um papo muito estranho, eu não quero nem saber. Mas, queridos, como é que Deus, o Pai, consegue enxergar a perfeição em nós? Eras perfeita. Aqui em figura. Queridos, vocês se lembram que Salomão, lá em Cântico, ele é uma figura linda da igreja, lá em Cantares. Salomão é uma figura de Cristo. E a Sulamita é uma figura linda da igreja. Agora, queridos, quando você ama uma pessoa, falando aqui, humanamente falando, você que ama seu marido, ama sua esposa, pensa quando você começou a namorar ela. Você começou a despertar aquela paixão, aquele amor. Você conseguia enxergar defeito nele ou nela? Claro que não. Não dá para enxergar defeito. Por quê? Porque você ama. E quem ama, irmão, não vê defeito. Agora, Deus, Ele não ama porque Ele ama. Ele ama porque Ele é amor. Ele é amor. Amor não faz outra coisa a não ser amar. Ele ama. Agora, veja um exemplo lindo. Deixa o dedo marcado aqui. Vai comigo para Cântico. Cântico de Salomão. Ou Cantares, né? Vamos ver aqui um versículo que vai mostrar isso, que a igreja, de fato, ela não existe defeito nela. Precioso. Capítulo 4 de Cântico. Vamos ler apenas um versículo. Versículo 7. Olha que precioso, versículo lindo nós temos aqui. Então, o texto começa dizendo o seguinte, aqui é a voz do noivo dizendo para a noiva. Ele diz assim, olha, tu és o quê? 4, versículo 7. Tu és toda formosa. Por que ela é formosa? Porque o formoso habita dentro. Tu és formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Então nós temos que ficar com a opinião de Deus a respeito da igreja. Deus nos vê perfeitos em Cristo Jesus. Porque o perfeito não é nós, é Ele. Agora uma coisa que temos que avaliar é o seguinte: quanto é que nós temos de Cristo? Lembra de Ezequiel mesmo?
lá no capítulo 47, sobre ele entrando no rio, uma figura linda, aquele rio lá é uma figura linda de Cristo. Você se lembra que ele entrou no rio, a água batia onde? No tornozelo. Então tem pessoas que são assim, Cristo é do tornozelo para baixo, mas do tornozelo para cima é eu, não é assim? Ele entrou mais um pouquinho, a água batia nos seus joelhos. Puxa, já cresceu bastante, crescendo para baixo. Você vai afundando na água, parece que você está sendo totalmente esquecido. Vou afundar, ninguém vai me ver. Não, mas você está crescendo no Senhor. Joelho. Aí depois entrou mais, batia no ombro. Aí entrou mais, isso é a plenitude de Cristo. Entende? Imagina aquela piscina cheia d'água, a figura de Cristo ali é Cristo. Você mergulha naquela piscina, só vê a água. Percebe? Então Deus nos vê porque Ele vê nós perfeito, porque o Filho é perfeito e o Filho habita em nós. Queridos, Ele não consegue enxergar nenhum defeito em nós, irmãos. Embora nós temos muitos defeitos, mas o problema é que a nossa alma ainda não foi tratada de uma forma adequada, porque quando nós tivermos a nossa alma tratada, nós vamos responder ao Senhor. Estude os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Observe ali Jesus. Ele era divino, ele era Deus de Deus e ganhou uma natureza humana. Mas, irmãos, os dois caminhavam juntos. Jesus e Cristo. Não havia desarmonia nas duas naturezas do nosso Redentor. A alma do Senhor Jesus, porque Ele tinha uma alma humana, senão Ele não poderia nos salvar, a nossa alma também. Nunca entrou em conflito com a natureza divina. Sempre se submetendo. E Ele mesmo vai dizer, em muitas esferas, que a alma dele se submetia inteiramente ao Pai. Ele diz assim, as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Queridos, Cristo está em nós. O Pai habita em nós, o Espírito habita em nós, e é nós que queremos fazer as coisas. Percebe? O dia que você entender, em primeiro lugar, que você é amado do Senhor, que Ele te ama com um amor que você não compreende, um amor que está muito acima do que a gente possa imaginar. A nossa cabeça, perímetro de boné, não consegue imaginar a dimensão do amor de Deus por nós. E que somos habitados pela Trindade Santa. Irmãos, por que muitas vezes o nosso cristianismo não funciona? A resposta é uma só. A nossa alma ainda não é tratada. Ela é rebelde. Se alguém nos machuca, e quando alguém nos machuca, é por providência divina. Ele coloca alguém perto de você, que é chato para te cutucar. Aí você já, aquela tromba de elefante, aí você não quer mais conversa com aquela pessoa, você já se isola daquela pessoa, vou sair daqui. Meu irmão, você perdeu uma grande oportunidade. Leia depois Gálatas 5, dos versículos 22 a 25, os frutos do Espírito. Mas nós temos o fruto do Espírito. Temos sim, o Espírito, mas esses frutos têm que ser desenvolvidos em nós. Começa com o amor. Deus é amor. E seus filhos devem amar. Quem que Deus amou? Deus amou os seus amigos, nós que éramos inimigos dele. Ele nunca nos teve como inimigos, porque Jesus disse assim, João 15, o amigo verdadeiro dá vida pelos seus amigos. Então Ele nunca nos teve como inimigos. Nós sim éramos inimigos dele, fugimos dele, mas Ele nunca nos teve como inimigos. Lembra quando Judas o traiu? Naquela noite, chegou com aquela turba de soldados, ele beijou o Senhor. E o que o Senhor disse para ele? Amigo, aqui vieste. Aquela palavra, amigo, arrebentou com Judas. Puxa vida, eu traí quem me ama. Porque quando o Senhor fala, Ele fala o coração. Quando Judas beijou o Senhor Jesus Cristo, amigo, aqui vieste. Aquela palavra perfurou, espancou o coração de Judas. Então ele foi se suicidar. Ele achou tão indigno de receber o amor de Cristo. Percebe? Mas é um amor que não se pode medir. O nosso amor, irmãos, nosso amor da alma, ele confunde muito. Eu amo você porque você me ama. Mas se você deixar de me amar, logo logo eu esqueço de você,
arrumo outra e vou tocar o barco. Esse é o amor humano, esse tem que ser tratado. Nós vamos ver isso depois, amanhã, se Deus o Pai permitir, quando for tratar da nossa alma, em 4 aspectos. Então, o amor humano é um amor de troca, o amor do Pai, ágape, é um amor incondicional. Então, como que Ele vai fazer para que este amor seja desenvolvido em nós? Ele vai colocar pessoas perto de você que são boazinhas, pessoas agradáveis, pessoas amáveis. Amar aquilo que é o amável é muito fácil. Agora eu quero ver amar aquela pessoa, que o meu santo não vai com dele. E aquela pessoa chegou, já estragou o meu dia. É aquele lá, é aquela que é a tua bênção para você amar. E Paulo vai dizer em Romanos 12, se você quiser destruir os seus inimigos, sabe qual que é a arma? O amor. Ama os teus inimigos. Olha, o teu amor pelo teu... Não é que você é inimigo dele, mas que ele tem você como inimigo. O teu amor por ele vai arrebentar ele. A única arma que nós podemos vencer qualquer mal é o amor. Paulo fala assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem, amando. Percebe? Então, que lindo ficar com a opinião do Senhor. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Que lindo, meus irmãos. Vamos voltar para Ezequiel, capítulo 16 ali. Vamos ver mais algumas coisas aqui, irmão. Então, por causa da tua formosura, pois era perfeita. Agora, outra frase interessantíssima que nós vemos aqui. Por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. O que a igreja é, irmãos? A igreja, ela é o quê? Gloriosa. Por que ela é gloriosa? Porque o glorioso habita dentro de nós. Como que não vamos ser pessoas, homens e mulheres, a igreja gloriosa? Claro que somos. Olha só como é que o apóstolo Paulo coloca isso. Abra lá, por favor, em Efésios, capítulo 5. Está para vocês um texto aqui que é precioso. Então, esta é a opinião de Deus com relação à igreja dele. Efésios, capítulo 5. Vamos ler aqui a partir do versículo 26. Que coisa preciosíssima nós temos aqui. Então, Paulo, ele diz assim, olha, Efésios 5, 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, nunca se esqueça disso. Em quaisquer circunstâncias que você estiver passando e vai passar, não esqueça que lá na cruz em Cristo, o sangue que foi vertido foi para que teus pecados fossem purificados. Pedro fala em 2 Pedro 3,9. Não esqueçam da purificação dos pecados de vocês. Queridos, e aquilo que Deus purificou é para sempre. Ele nos purificou de uma vez por todas. Eclesiastes 3,14, a palavra fala assim, ele diz assim, porque eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. A purificação dos pecados foi de uma vez para sempre. Para sempre. Antigamente, quando era oferecido ali aqueles sacrifícios, aqueles sumos sacerdotes, entrava lá uma vez por ano, levando sangue, que, claro, era daqueles animais, não purificava pecados, mas aplacava a ira de Deus. Agora, o sacrifício de Cristo na cruz foi uma vez por todas. O Atmani, ele trata o sangue e o pecado da seguinte maneira. A cruz trata com o pecador. Lá na cruz, no corpo de Cristo, o meu pecado foi crucificado e morto. Romanos 6,6, temos 2 Coríntios 5,14, né? O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então o pecado já foi destruído. E o sangue de Cristo foi para que os nossos pecados fossem plenamente, não apenas perdoados, lavados e purificados. Queridos, para que a igreja de Cristo nascesse, vocês se lembram que antes da igreja nascer, o que Cristo fez? Primeiro que ele cumpriu toda a lei e os profetas. Porque se ele não cumprisse a lei, o que seria de nós? A lei sufoca-nos.
Nós não temos condições de cumprir a lei. Então ele veio não para abrogar a lei, veio para cumpri-la. E ele cumpriu toda a lei à risca. Depois ele foi para a cruz consumar a obra no Calvário. E depois de consumada, ele veio habitar dentro de quem? De nós. Então, a lei está cumprida. Se você ler Deuteronômio 28, de 1 a 14, ali está descrito todas as condições para você ter as bênçãos de Deus. Mas, queridos, ninguém consegue cumprir a lei. Você entende porque em Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais? Porque Ele cumpriu a lei. Então Deus, o Pai, não faz outra coisa a não ser nos abençoar. Só nos abençoar. Mas é em Cristo Jesus, nunca fora de Cristo. E aqui nesse texto de Efésios 5, 26, veja que coisa mais preciosa. Aqui no final do versículo 25 fala: Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Agora presta atenção, versículo 27. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa. Irmãos, a igreja é gloriosa. Cristo, que é o glorioso, habita dentro de nós. Ele é luz, aquele resplendor da glória. Ele é a nossa vida, nosso viver. Então a igreja, ela é gloriosa. E o que mais que a igreja é? Sem mácula. O Pai, quando olha para a sua igreja, não vê nenhuma mancha, irmãos. Nenhuma mancha. E nós conseguimos ver mancha nos irmãos. Mas Ele não. Ele nos vê porque Ele nos ama. E o que mais? Nem ruga. Sabe aquele tempo perdido? Você ficou velho e deixou perder. Não tem mais ruga. Conheceu o Senhor. Nem coisa semelhante. O que a igreja é agora? Porém, santa e sem defeito. Essa é a opinião do Pai para com a sua igreja. A igreja é santa, gloriosa, não tem nenhum defeito. Agora, você quer saber por que nós conseguimos enxergar tanto defeito dos nossos irmãos? Quer saber por quê? Deixa lá em Ezequiel marcado. Abra lá em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Vamos ler aqui o versículo 8. 1 Pedro 4, verso 8. Que texto mais precioso, meus irmãos, nós temos aqui. 1 Pedro 4, versículo 8. Diz assim as Escrituras. Olha só, presta atenção, irmão. Acima de tudo, presta atenção, acima de tudo, porém, tende amor intenso. O que é amor intenso? Como é que o original se expressa? É um amor imenso, um amor veemente, um amor, tende amor intenso uns para com os outros. Por quê, irmão? Porque o amor cobre multidão de pecados. Se você ama o seu irmão, você também não consegue enxergar defeito nele. Mas quando você não ama, você vai sempre ver um defeito ali, outro aqui, vai gerar contenda entre os irmãos. E o amor de Deus foi colocado em nosso coração. Romanos 5, versículo 5 fala que não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, que a tribulação produz perseverança, a perseverança deve ter uma ação completa, porquanto o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus não foi dado, foi derramado aos nossos corações. Queridos, fico pensando aqui, por que nós temos tantas dificuldades em amar uns aos outros? Sabe por quê? Porque nós não temos prazer na comunhão. A comunhão da igreja, a reunião da igreja, foi para nós exercitarmos o amor uns para com os outros. Amar uns aos outros. Porque quando nós amamos uns aos outros, aquilo que fere o meu irmão, vai ferir a mim também, vai doer. Você lê 1 Coríntios capítulo 12, que linda descrição ali da igreja, o corpo de Cristo. Se um membro sofre, todos os outros irmãos vão sofrer junto também, porque estamos ligados a Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Então, se um membro do teu corpo sofre, até a cabeça sofre também. Porque ele disse assim, quem tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Lembra do apóstolo Paulo quando estava perseguindo os cristãos? Fico pensando aqui que quando Paulo entrava naquelas casas, né?
com um chicote na mão, com espada, para maltratar. O que Paulo via ali? Sabe o que ele via? Ovelhas mudas, que não abriam sua boca. Mas então Paulo pegou cartas dos sumos sacerdotes para perseguir os cristãos, lá no caminho lá em Atos 9. O que foi que aconteceu com ele? O próprio Senhor foi ao encontro dele. Ele caiu por terra, aquele facho de luz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagina a sua cena, Paulo ali, Saulo, sentado no chão, cego, e ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez Paulo poderia ter pensado assim: será que esse é Jesus? Ele é Deus. Paulo, ele descobriu ali que todo aquele povo que era do caminho, Paulo descobriu que era o povo de Deus. Então Paulo, o que Paulo esperou naquele momento ali, caído por terra? Puxa vida, ele é Deus, agora eu estou destruído. Talvez Paulo até se encolheu, falou: agora ele vai acabar comigo, vai me rachar no meio. Mas o que Paulo encontrou ali, irmãos? Amor, graça, misericórdia. Que lindo é o nosso Senhor, irmãos. Ele ama tanto a igreja, irmãos, que ele sofreu tanto pela igreja a ponto de separar do Pai, porque ele ama você e a mim. Você, antes nós não éramos especiais, mas hoje nós somos um povo muito especial, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, irmãos. Nós somos um sozinho. Deus não vê em nós defeito. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Números, capítulo 23. A figura da igreja aqui, irmãos, é muito lindo. O que o Senhor fez pela igreja? O que nós somos em realidade espiritual hoje como igreja do Senhor? Vocês se lembram, Números capítulo 23, versículo 9. Vocês se lembram que aqui o Balaque, ele havia assalariado Balaão para amaldiçoar o povo do Senhor. E claro que todas as maldições ele transformou em bênção. Agora, veja aqui o que é a igreja, irmãos. É um povo que é chamado para fora. É um povo que habita só. Diz assim, Números 23, 9. Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado ou contado entre as nações. Irmão, a igreja não é contada entre a nação. É um povo que Deus separou para Ele mesmo. Nós somos a igreja de Cristo. E outra coisa, você conhece Jacó pela história? Ele era um suplantador, ele era um enganador. Mas quando ele conheceu o Senhor, veja o que diz o versículo 21 aqui. Olha só. Não viu iniquidade em Jacó. Mas como que Deus não viu iniquidade em Jacó? Por que nós vimos? Porque nós não amamos, irmãos. Nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças dele são como a do boi selvagem. Figura linda daquele servo do nosso Senhor Jesus. Que maravilha, irmãos. Pois contra Jacó não vale encantamento. Tem pessoas ainda que a igreja de Cristo tem medo de tanta coisa, a maldição disso, a maldição. Não, irmão, você é filho de Deus. Você é a menina dos olhos dele. Quem tocar em você vai tocar no próprio Senhor. Você é guardado em Jesus Cristo. 1 Pedro 1,5 fala que pela fé nós somos guardados pelo poder de Deus. Agora você para pensar quanto poder Deus tem. Nós somos guardados no poder dele. Então, queridos, imagina só, naquele grande dia, quando você vai entrar nos portais eternos. Eu sei que aqui você já deve ter ido em alguma festa de casamento, né? Normalmente as pessoas, quando vão em festa de casamento, estão preocupadas com a comida, né? Vamos lá, o que vai ter de comida lá? Agora, irmão, você já para pensar, já refletiu no seu coração? Como é que vai ser sua entrada lá na glória? Como é que vai ser? Aquele dia, quando teu coração parar de bater e você vai abotoar o envelope de madeira. Quando os teus olhos abrirem, os portais eternos. Você já parou o que vai ter ali te esperando? Você já parou para pensar nisso?
Sabe o que vai acontecer na entrada nossa na glória? Primeiro que o Senhor vai colocar uma linda mesa. Eu fico pensando assim, vai ser um dia que vai ter muito choro, porque você vai ver aquele Senhor da glória, que morreu no teu lugar, lhe incluiu na sua morte e ressurreição. Ele mesmo vai se cingir, vai dar lugar para você à mesa, e Ele mesmo vai te servir. Você acha que isso tem cabimento, irmão? Abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas, capítulo 12. Ele ama tanto a igreja, irmãos. Como é que o nosso Senhor pode se rebaixar tanto assim a nós? É claro que a gente vai chorar bastante. Lucas 12, a partir do versículo 36. Então, Jesus aqui ele está contando uma parábola, mas daquilo que vai acontecer. Aquilo que vai... Nós vamos lá experimentar isso. Graças ao Senhor, porque esse texto está escrito e vai ter que ser dessa forma. Versículo 35 de Lucas 12 começa dizendo o seguinte: cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Cingir aqui é caminhar rápido, né? A ideia de caminhar rápido, né? Puxar saia e poder correr. Olha o 36. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Irmãos, presta atenção aqui. Qual é a nossa expectativa? O que nós estamos esperando? O anticristo? A grande tribulação? Não. Irmãos, isso tem que ser realidade no nosso coração. Lá em 2 Pedro 3,12, nós temos que ser homens e mulheres que aguardam e apressam a volta dele. E se você não amar o Senhor, você não vai querer que ele volte. E aí ele diz o seguinte: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lá abram. Agora, olha o 37, irmãos. Presta atenção. Bem-aventurados. Essa palavra bem-aventurado significa no original profundamente feliz. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Agora, olha aqui, irmão. Presta atenção. Em verdade, vos afirmo que ele, o Senhor Jesus, há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Irmão, para pensar, irmãos. Você acha que a gente merece isso, irmãos? Nunca. Naquela grande mesa. Quem que vai estar naquela mesa ali? Nós sabemos, em Mateus 8:11 já temos alguns vislumbres de quem vai estar naquela mesa. Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros irmãos. E você vai estar ali naquela mesa. E sabe quem que vai lhe servir? O Senhor da glória. E sabe que você vai ver ali, que você vai lembrar e chorar? As mãos deles perfuradas. Porque à destra do trono da glória está sentado um homem, o Senhor Jesus. E por causa dele, nós vamos para lá também, a nossa humanidade vai ser para lá. Vamos ver mais um pouquinho nessa entrada da glória. Abra no Salmo 45. E nós vamos encerrar esse primeiro tempo aqui. Salmos 45. Irmãos, que salmo lindo. Temos que meditar nesse salmo aqui. Preciosíssimo demais. Salmos 45. Vamos ler aqui alguns versículos que diz assim. Olha só o versículo 9. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Preparando-se aqui para o casamento, para as bodas do cordeiro, presta atenção. Então o rei cobiçará a tua formosura. Quando, irmãos, a nossa alma for tratada, nada mais vai importar para nós, a não ser o nosso Senhor. Quando o nosso coração estiver inteiramente voltado para Ele, lembra que Ele disse lá na lei? Sempre fala assim, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Quando isso ocorrer, versículo 11, então o rei, nosso Senhor Jesus, cobiçará a tua formosura, pois Ele é teu Senhor, inclina-te perante Ele. Agora, versículo 13, aí, vamos pensar aqui, entrando naquele portais eternos. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. Queridos, a igreja é muito linda, irmãos.
A sua vestidura é recamada de ouro. Nós vamos ter a natureza, nós temos a natureza dele. Em roupagens bordadas. Aqui, roupagens bordadas, já disse para vocês, é o trabalho do Espírito bordando em nós a pessoa de Cristo. Né? Em roupagens bordadas, conduze-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença, serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Oh, meus irmãos, que coisa mais preciosa é a igreja de Cristo. Então nós temos que ficar com a opinião de Deus a respeito da igreja. Hoje em dia, eu falo com muita dor no meu coração, 90%, falar aqui nível de Brasil, as pessoas perderam totalmente a visão da igreja, do corpo de Cristo. Vive uma vida religiosa, uma vida esquisita, estranha. É uma coisa assim que desagrada tanto o Senhor. Se a gente pudéssemos olhar na face de Cristo, a gente veria mais lágrimas do que alegria. Porque vocês percebem, irmãos, que nesses últimos dias o Senhor está separando a sua igreja. Ele está fazendo um mover na sua igreja, separando os irmãos das irmãs, para crescerem, para amadurecerem, para a volta dele. O Senhor quer alguém que o ame e o deseje. E mesmo lá, não apenas aqui hoje nós temos, claro, pela fé, mas um dia, quando estivermos na glória, e a glória dele vai ser também a nossa glória, porque a glória dele em nós não vai ser tirada. Permita-me citar o último texto, Apocalipse capítulo 21. Vamos encerrar esse tempo. Apocalipse capítulo 21. Isso aqui são as coisas que breve irão acontecer. Olha a visão que João teve. 21, versículo 9. Então João está descrevendo a visão daquilo que vai acontecer. Ele diz assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Agora, olha a igreja aqui, versículo 11. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Irmãos, a igreja tem a glória de Deus. Leia depois João 17, você vai ver que o Senhor Jesus falando que compartilhou conosco a sua glória, que o Pai havia dado para ele. Irmãos, você acha que isso é pouco? Queridos irmãos, por isso que temos que envolver mais com o nosso amado Senhor. Se envolver com Ele, buscar a Ele, viver para Ele, como diz lá 2 Coríntios 5,15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Que coisa linda o nosso Senhor. Amém. Vamos fazer uma palavra de oração. Pai, graças te damos, porque Tu tens falado conosco, Pai. Nos dê uma memória fértil, fecunda, criativa, dinâmica e inspirada para reter a Tua palavra. Frutifique a Tua palavra em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.